Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, a cada 10 episódios realizamos uma entrevista com pessoas que, por caminhos diversos, contribuíram para o corpo de conhecimentos que forma a psiquiatria brasileira e cujas carreiras e realizações possam ser de interesse e servir de inspiração para os psiquiatras em formação. Quem está no estúdio conosco dessa vez é a professora Cristina Delbem, a Kit, como a chamamos. A professora Cristina Delbem graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina e fez residência médica em Psiquiatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Possui mestrado e doutorado em Saúde Mental pela Universidade de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado na Universidade de Neurociências e Psiquiatria da Universidade de Manchester, Reino Unido. Atualmente é livre-docente, professora associada do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Coordenadora do Serviço de Manejo Integrado de Psiquiatria de Emergência e de Intervenções Precoces dessa mesma instituição. Tem como principais interesses de pesquisa estudos voltados para a neurobiologia da ansiedade e do processamento de emoções, psiquiatria de emergência e de intervenção precoce e epidemiologia e determinantes sociais e biológicos dos transtornos mentais. Nestas áreas de interesse, publicou mais de 100 artigos que alcançam quase 2.000 citações. Além do admirável currículo, aqui resumido, não poderia deixar de contar do quanto a Kit me ensinou e influenciou. Ao fim da minha residência, optei por fazer o meu R3 no serviço por ela coordenado, o Serviço de Manejo Integrado de Psiquiatria de Emergência e de Intervenção Precoce. Foi lá ainda que me tornei médico assistente, função que exerci por quase 10 anos. Nesse período, a Kit foi ainda minha orientadora no mestrado e posteriormente no doutorado. Obrigado, Kit. E obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista. Preparada? Preparada. Muito obrigada, Vinícius e Luiz Alberto, pelo convite e pelas palavras iniciais aí, Vinícius. Obrigada. Que ótimo. Você poderia, então, nos contar como foram seus anos de faculdade e que influências a levaram a escolher a psiquiatria como especialidade? Bom, na verdade, a minha escolha pela psiquiatria eu fiz aos 14 anos. Eu tinha uma grande amiga no ensino fundamental, que hoje que se tornou jornalista, e nós gostávamos muito de cinema. Na verdade, para a gente conseguir assistir alguns filmes, nós precisávamos fazer isso durante a semana, durante a tarde, porque muitas vezes eram filmes que não era permitida a entrada de pessoas com menos de 18 anos. E eu tenho uma lembrança muito clara disso, numa sexta-feira chuvosa, que nós assistimos a Um Estranho no Ninho. E nós saímos assim, era inverno, já final da tarde, já estava escurecendo, nós estávamos indo pegar o ônibus aqui em Ribeirão Preto mesmo, ali não me lembro o nome do cinema, mas era um cinema ali no centro da cidade. Eu tenho lembrança até assim da roupa que eu usava e da roupa que essa amiga usava. E que eu saindo, eu falei... É Bolinha o apelido dela. Eu falei, Bola, eu acho que eu quero ser psiquiatra na vida. E é interessante, né? Porque é um filme que fala da antipsiquiatria, né? O Estranho no Ninho. E foi um filme que me despertou interesse pela área. Aí eu fiz o colégio, tinha interesse pelas áreas, assim, relacionadas à psicologia, comportamento, mas gostava muito de matemática, pensei em engenharia também, tinha essas coisas assim. E aí decidi por fazer medicina. Terminei o colegial, fui aprovada em Londrina, fui para lá. E em Londrina a gente não tinha muita tradição de pesquisa. Acho que acontece com várias escolas, né? De não ter uma carga horária de psiquiatria muito grande. Então eu tive uma outra experiência ali de participar de um projeto de pesquisa com uma professora, a professora Sandra Vargas Nunes. Mas não tive muita experiência, muita coisa relacionada com a psiquiatria, não. Tive algumas experiências relacionadas com terapias alternativas Então, na verdade, no final da graduação eu tive muita vontade de fazer cirurgia.
Eu gostava muito de área cirúrgica, gostava muito de pronto-socorro, gostava muito de trauma. Eu tive muita dúvida, assim. Eu passei a graduação toda pensando muito na psiquiatria. No final, essas áreas cirúrgicas de intervenção, né? Acho que não é à toa que depois eu acabei trabalhando tantos anos na emergência, né? Mas eu tinha... E aí eu prestei a residência, eu acho que muito... Não tinha muita ideia do que eu ia encontrar, não, sabe? Assim, honestamente, acho que era uma coisa... tinha muito aquela ideia do modelo de psicoterapeuta, né? Eu brinquei com o Vinícius, falei que eu não ia falar, mas vou falar. Que eu tinha muito no final da graduação aquela ideia, assim, de vacuidade, crise existencial de intelectual, assim, de que era um movimento, assim, talvez de estar abandonando a medicina, né? E no final das contas, eu acho que eu fiquei muito mais médica do que eu imaginava, né? O Kit, eu também me formei na UEL, né? E você falou uma coisa do interesse pela cirurgia. A cirurgia deve ser até hoje a melhor residência do hospital universitário. Você era boa aluna? Porque essa foi a impressão que eu fiquei, assim, sabe? Bons alunos, naquela época, em Londrina, escolhiam cirurgia, eles não escolhiam psiquiatria. Eu não era assim, eu não acho que eu era uma boa aluna. O meu modelo de boa aluna, assim, não era eu conseguia tirar as notas, ser aprovada, mas não é o meu padrão de boa aluna. Até acho que era uma coisa assim que a minha época de graduação, assim, eu acho que tive períodos assim de eu ficar muito angustiada, muito aflita, de ter eu lembro que eu tinha uma dificuldade de adaptação um pouco ao modelo da medicina. Eu acho que eu tinha mais amigos no curso de jornalismo e de arquitetura. Não que não tivesse bons amigos na medicina, sou amiga deles até hoje, mas eu acho que o meu perfil, eu me adaptava mais com outras áreas, assim. Então, eu não acho que eu me dedicava como eu deveria, principalmente a parte de estudar, sabe? Assim, tirava as notas, era aprovada, fazia as coisas direitinho, mas eu não estudei na graduação, o que eu passei a estudar depois na residência, na pós-graduação, entendeu? Não era, mas eu era uma pessoa dedicada, assim, eu era envolvida e gostava da questão da técnica. E você tem razão, assim, eu acho que a gente tinha um ambiente na cirurgia em Londrina muito positivo, muito bom. Eram bons professores. Acho que é uma coisa que é muito diferente do modelo que a gente tem aqui em Ribeirão, que nós docentes somos dedicação exclusiva, né? Londrina, você tinha muito esse... do tempo os professores, a sua grande maioria tempo parcial, que tinham seus consultores, operavam fora do ambiente universitário. E eu não sei, eu tenho uma lembrança muito positiva dos meus professores de cirurgia de Londrina. Era um ambiente tranquilo, harmonioso. Só uma situação assim que quando eu vim prestar residência aqui em Ribeirão, acho que eu não sei se foi numa segunda, alguma coisa assim, e aí eu cheguei na terça, e eu estava de estágio no pronto-socorro, acho que na enfermaria do pronto-socorro de cirurgia, e era o dia da prova de residência em Londrina. Então eu não estava prestando e todos os meus colegas estavam prestando. E a hora que eu cheguei na enfermaria, chegou um professor, eu acho que foi o professor Álvaro, não sei, não lembro exatamente quem foi. Mas para passar a visita, eu falei, professor, eu estou fora há 3 dias, eu não sei dos casos e meus amigos não estão aqui. Aquela situação que você fala... vou ser repreendida, né? E ele foi de uma gentileza, falou, não, tudo bem, eu te passo os casos, eu vou te passando as informações. Então era um ambiente muito harmonioso, sabe? Eu acho que isso também pode ter sido atraente. Sem contar que eu sempre gostei de pronto-socorro, essa história de não saber o que vai chegar, do caso difícil, da premência de atendimento. Eu gostava desse ambiente, né? Tem amigos que me dizem, ainda bem que tem quem gosta, né? Mas eu gostava. Eu já estava pensando em te perguntar isso, mas agora fiquei mais curioso, né? E como é que surgiu o interesse pela pesquisa? Porque isso implica em que tenha havido uma mudança na sua visão, quase que visão de mundo, assim, né? Com certeza, assim, acho que quando eu comecei a residência aqui, Elisabetta, não era uma coisa que me passava pela cabeça, não tive experiência de iniciação científica. Eu participei de um projeto com bolsa durante a graduação, mas era um projeto de extensão, assistência, assim, então não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão, acho que
o departamento aqui, a psiquiatria, não tinha uma tradição em pesquisa, né? Era um departamento, assim, muito envolvido em questões assistenciais. Eu acho que a gente tinha aqui uma situação particular e muito favorável, que era uma residência calcada em hospital geral, com serviço como hospital dia, né, assim, ter consulta psiquiátrica em hospital geral, mas que não tinha tradição de pesquisa. A gente tinha uma influência muito grande, assim, de uma vertente psicanalítica, psicodinâmica, né, melhor, que tinha várias linhas envolvidas, assim. Então a gente não tinha realmente essa... Não era... Agora, o que aconteceu, assim, na época da minha residência, foi quando o departamento começou a organizar o programa de pós-graduação em saúde mental. E quem coordenava isso era o professor Cláudio Roberto Carvalho Rodrigues, junto com o professor Zuardi, a professora Sônia Loureiro, o professor Unildo. Eram pessoas que estavam envolvidas nessa tarefa. E é uma coisa interessante, assim, quando você pega os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina, boa parte deles, nós temos hoje, acho que são 24 ou 25 programas, 24 programas, eu acho, hoje, atualmente. A boa parte deles foram fundados no início dos anos 70. A psiquiatria não tinha um programa de pós-graduação. Quando você vê a formação daqueles que foram meus professores, ou na neurologia, ou fizeram em outra... Acho que o Cláudio, tem pessoas que fizeram na Unicamp, assim, a gente não tinha uma tradição. Então, na época da minha residência, eles estavam organizando esse programa de pós-graduação e eu acompanhei esse processo. E para te dizer a verdade, assim, quando eu pensei em pós-graduação, eu não estava pensando muito em ser pesquisadora. Eu acho que eu queria ser professora, sabe? Era olhar assim... Eu lembro, quando eu cheguei em Ribeirão, eu fiquei encantada com a estrutura que a gente tinha de uma psiquiatria em hospital geral, uma psiquiatria da comunidade, né? E eu tinha o Cláudio como... Assim, o Cláudio foi uma inspiração para mim, sabe? A preocupação que o Cláudio tinha com a formação nossa como residente. Então, assim, no meu R1, a gente, o estágio de ambulatório, assim, era tudo muito estruturado. Nós tínhamos reunião clínica todos os dias, das 11 à 1, sabe? Era assim, era um serviço extremamente estruturado, uma preocupação muito grande com o ensino. O Cláudio foi presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina. Então, acho que o meu primeiro movimento foi ser professora. Eu falei, eu quero facilitar a aprendizagem, eu quero formar pessoas, eu quero fazer esse negócio legal que o Cláudio faz, sabe? E aí, quando eu falo muito, né? Você faz uma pergunta, eu saio, mas tudo bem. Fique à vontade, não. Ótimo. Quando o Cláudio... E o Cláudio estava capitaneando essa organização do programa de pós-graduação. Então, uma coisa que era muito interessante, que eles estavam muito animados, os professores, e era uma abordagem multidisciplinar, que era uma coisa... Hoje, a hora que você vê os programas de pós-graduação, hoje é muito comum esse discurso do interdisciplinar, multidisciplinar, e isso foi a ideia do embrião do nosso programa, que nós três fomos formados nele, né? Mas tem uma coisa que depois, assim, acho que porque eu fui coordenadora de pós há muito tempo, então você acaba... prestando atenção. A proposta na época era muito mais um curso profissionalizante, sabe? Não tinha muito essa pegada do que era pós-graduação e do que estava por vir, né? Porque logo depois teve essa... Se você quiser, depois eu comento sobre essa avaliação de pós-graduação, essas coisas esse envolvimento com a organização de pós-graduação. Então, e aí eu entrei nessa... Acho que você também, o Luiz também, né? Nós somos das primeiras turmas desse programa de pós-graduação. Do Cláudio juntos no mestrado, né? Eu me lembro de ter feito duplo, discutir com você as técnicas de dar aula. E era uma disciplina de didática, né? Que era justamente o perfil do Cláudio. E que era o que o Cláudio mais se dedicava a tudo. Então, eu acho que é isso, assim, não era uma ideia... isso que eu falo assim, eu não tive um planejamento. A gente vê isso hoje em dia, né? Alunos que conseguem, desde muito cedo, conseguir pensar o que vai fazer, para onde vai. Quero fazer pós-graduação, quero fazer carreira acadêmica. Eu acho que era muito esses encantamentos, assim, acho que eu tenho um perfil mais passional mesmo. Acho que as coisas na vida eu vou resolvendo meio o que me comove, o que me emociona, assim. Então, eu acho que essa é uma das coisas, assim, a pós-graduação passou por isso. Eu quero ser parecida com esse cara legal que eu tô vendo aqui, com esse professor fantástico, que até hoje eu tenho uma gratidão enorme pelo Cláudio, acho que é isso.
Ainda assim, Kitty, houve ali em algum momento você foi exposta então à pesquisa e descobriu que que a pesquisa ia ser algo importante na sua carreira e tudo mais. Eu queria saber um pouco desses primórdios e também, assim, porque fica muito claro na sua produção 3 linhas distintas de pesquisa: a neurobiologia da ansiedade, do processamento de emoções, a psiquiatria de emergência e de intervenção precoce e a epidemiologia de determinantes dos transtornos mentais. Você consegue, olhando agora em perspectiva, trilhar o caminho dessa história? Qual que é a história de cada uma delas? Então, assim, o mestrado, quando eu comecei o mestrado, eu sempre brinco assim, eu falo, meu mestrado foi movido por angústia. Porque o tema do meu mestrado, né? Porque como eu comentei rapidamente antes, assim, a nossa escola tinha uma tradição grande, assim, de conceitos psicodinâmicos, né? E aí a gente acabava usando conceitos e critérios diagnósticos muito particulares, às vezes coisas locais que eu não conseguia. A hora que eu ia cotejar isso com o livro-texto, tinha coisas que eram muito próprias, né? Então eu vi uma influência muito grande de conceitos psicodinâmicos na elaboração do diagnóstico clínico, né? Eu me lembrei agora de reunião clínica, eu insistindo com o Cláudio, mas de onde veio esse critério? Porque eu li no Kaplan e eu não encontrei isso, e eu me lembro de eu azucrinando a vida dele ali. E aí, né, foi o Cláudio que começou a orientar o meu mestrado, e eu quis estudar diagnóstico em psiquiatria, que foi quando nós fomos... E aí estava Então, isso foi, eu tô falando de coisas que foram acontecendo, que a gente começou a pensar em 92, 91... O DSM-3R tinha sido publicado em 87, né, 1980, que eu acho que é o grande marco, né, de mudança do diagnóstico em psiquiatria, com a publicação do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais pela Associação Americana de Psiquiatria. Mas nós aqui não tínhamos adotado isso ainda, né? Então aí eu fui estudar essa questão da confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico, da gente fazer de fazer a adaptação para o português da entrevista padrão ouro para o diagnóstico pelo DSM, que foi a SCID, né? E o Cláudio topou essa empreitada, assim. Isso é uma coisa interessante, né? Eu estava questionando coisas que eu via na instituição, e o Cláudio estava, vamos junto, vamos fazer essa capacidade, assim, de rever, de olhar o que estava fazendo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa questão do diagnóstico, então e aí eu comecei a me aproximar de método científico, que nós tínhamos, quando nós fizemos pós-graduação, tinha uma carga enorme de disciplinas obrigatórias, né? E que você tinha muito mais do que a gente faz hoje em dia, e você tinha que entrar nesse contato com metodologia científica. E aí foi um encantamento para mim, assim, de você começar, dessa questão, assim, de você abordar os conceitos, as ideias, assim, por meio de hipótese, de controle, né, de controle de variáveis, e no final das contas é controle dos seus desejos, né, de você, como cientista, você tem que estar o tempo todo se policiando para não ser traído pelas suas próprias expectativas, pelos seus preconceitos. Então, e aí você fala, olha, produzir conhecimento de fato. Então isso veio... Aí foi uma coisa que me encantou muito, assim, que me deixou muito... Descobri que eu gosto desse negócio também, né? E desse jeito de abordar o conhecimento, sabe? Assim, eu tenho muita dificuldade com qualquer... com dogmas. Eu acho que é minha personalidade, assim. Eu acho que eu reconheço isso desde muito criança, assim, sabe? Tudo eu quero saber por quê, de onde vem, como assim, por que não é diferente... Por que a gente não poderia fazer de outra forma, né? O que é verdade hoje talvez não seja verdade amanhã, porque rever conceitos, né? Então essa aproximação foi uma coisa muito positiva para mim. E aí, assim, no decorrer do meu mestrado, o Cláudio faleceu e o Zuardi já terminou a minha orientação, né? No meio do mestrado, assim. E o Zuardi foi muito generoso em me adotar. Eu falo, eu sou aquela sobrinha que sobrou, né? Que algum dia eu tenho que levar para casa, né? E aí o Zuardi foi muito generoso e concluiu a orientação. E eu tive esse contato com o Zuardi, que o Zuardi tem essa formação científica do modelo experimental, era uma coisa, né, que era mais... sólida, era assim, muito próxima dele, né? E aí eu me aproximei do modelo de pesquisa
da psicofarmacologia, que era um modelo de ciência, assim, um modelo, eu falei, eu vou aprender mais método, vou poder me aprofundar em metodologia científica de uma maneira um pouco mais consistente, né? E foi aí que eu fiz essa... Que aí eu fui me aproximando do professor Greff também, né? E da linha de pesquisa. E a hora que então, assim, eu tive essa aproximação, eu falei, tem uma teoria, você tem hipótese. Então, acho que eu fiz um caminho no meu... Eu mudei de tema do mestrado para o doutorado, muito por essa questão, assim, olha, pela questão do método científico, sabe? O que eu vou poder aprender agora e aí poder trabalhar, assim, com cientistas fantásticos, né? Que nós tivemos a chance de conhecer. Então, aí eu entrei para essa... Mas eu nunca deixei essa questão do diagnóstico, eu acho, né? Sim. Você vê essa questão, assim, de trabalhar com... E casando isso um pouco com a questão do atendimento de psiquiatria de cuidados agudos, de atender pacientes graves, pacientes psicóticos, e que essas coisas foram andando meio em paralelo. Acho que teve momentos em que eu fiz mais uma coisa do que outra, mas eu acho que eu sempre... Eu acho que eu tinha uma bigamia, sabe? Científica, entende? Assim, de que eu gostava muito dessa pesquisa básica, muita coisa, pesquisa pré-clínica, de trabalhar com voluntários saudáveis, de testar a hipótese. E, ao mesmo tempo, eu tinha um envolvimento muito grande com políticas públicas, com epidemiologia, né? Então, eu acho que eu mantive uma bigamia científica, assim, que agora, nos últimos anos, com esse estudo que a gente tem conduzido desde 2010, que é dos determinantes biológicos e sociais dos transtornos mentais, eu acho que eu consegui juntar um pouquinho essas duas coisas, que eu consigo fazer estudo epidemiológico e é um estudo multicêntrico, e ao mesmo tempo a gente consegue testar hipóteses relacionadas à fisiopatogenia dos transtornos, por meio de marcadores biológicos, assim. Então acho que eu consegui... Tem a epidemiologia e tem o teste de hipótese, ou a criação de hipóteses até, né, a partir desses dados epidemiológicos. Acho que legal, uma convergência. Consegui responder? Sim, sem dúvida. Eu acho que é tudo tão anárquico assim. Então... Ótimo, mas não é só de pesquisa que se faz o trabalho de um docente na USP. O tripé é pesquisa, ensino e assistência, né? É isso mesmo. E você, Kitty, você está na coordenação da unidade de emergência há muitos anos. E hoje a UE não é mais apenas a UE. Me diga aqui, ou nos diga, no que esse serviço se transformou? Quais as ideias por trás dessa transformação? Antes de responder, eu queria dizer assim, essa ideia do tripé ensino, pesquisa e extensão, eu levei realmente só a sério quando me contrataram. Não sei se foi o melhor caminho de carreira para crescer, mas enfim, eu acho que isso é verdade. Assim, eu acho que a gente, como docente, e docente de área clínica, né? Essas coisas são indissociáveis. Se você não cuidar, se não tiver um envolvimento efetivo na parte de assistência, como é que eu garanto bons cenários de ensino e aprendizagem? Como é que eu garanto os serviços que eu vou de fato conseguir colher dados consistentes, entendeu? Então, eu acho que isso não tem jeito de separar, né? Você precisa fazer essas coisas. E foi nesse sentido que eu fiz esse investimento grande na psiquiatria da unidade de emergência, né? Eu falei, olha... Quando eu fui médica assistente lá, antes de ser docente, né? Eu trabalhei lá 3 anos como médica assistente. Na época que eu fui aprovada, eu estava no mestrado, e o Cláudio falou, mas você vai assumir a psiquiatria da UE? Eu falei, até o professor achava que aquilo era... E eu adorei ir para lá, sabe? Assim, porque no serviço, assim, que você pegava o paciente... O que é a grande vantagem que eu vejo de serviço de psiquiatria de emergência? Você tem pacientes assim, é o paciente no quadro agudo, né? Você precisa... A tua intervenção precisa ser ágil, precisa ser rápida. Você, de fato, faz a diferença naquele momento para ajudar o seu paciente. E, por outro lado, assim, é um paciente que tem pouca ou nenhuma intervenção. Era assim, né? Agora já não tá, a gente tem a regulação, não é tão... Mas tem pouca ou nenhuma intervenção farmacológica. Você precisa quebrar a sua cabeça para fazer diagnóstico direito, né? E é verdade, assim, você vê isso... Geralmente, o primeiro diagnóstico,
é o serviço de entrada no sistema de saúde. A tendência que a gente tem estudos mostrando isso, esse primeiro diagnóstico vai sendo repetido, né? As pessoas tendem a não pensar muito. Então, assim, você tem uma responsabilidade grande, você precisa fazer o diagnóstico bem feito, você precisa... E para aprendizado isso é fantástico, né? Então, foi um investimento assim que eu falei, olha, é um cenário muito interessante para ensinar, para pesquisar e para dar um serviço de qualidade para a comunidade, né? Então, o que nós conseguimos nesses anos, quando eu comecei, assim, a gente tinha um cantinho lá, teoricamente a gente nem tinha leito, assim, a gente tinha formalmente no hospital, a gente tinha as camas, né? As macas, mas você nem existia como leito formalmente. Então, o que a gente conseguiu nesses anos todos? Eu tive muito apoio institucional, eu acho, da direção da unidade de emergência da superintendência do Hospital das Clínicas também. O que a gente fez? Eu estou falando de 93, quando eu assumi como médica assistente. O chefe do serviço era o professor Onildo. O professor Onildo foi muito gentil, assim. Eu inventava moda e ele... Antes de ser docente, eu já estava inventando moda e ele me deixava andar. Eu acho que era uma coisa boa. Assim, o João Mazoncini, que era médico assistente também na época, e hoje é professor do Departamento de Medicina Social, estava envolvido nessa tarefa. O Alcion, que até hoje é médico assistente, que trabalha com a gente também, estava. E o Nildo deixou a gente inventar moda como médico assistente. Foi uma coisa muito legal da parte dele. E aí, quando eu assumi como docente, eu assumi a coordenação. Então, o que a gente conseguiu fazer desde aquela época? Hoje nós temos 8 leitos de psiquiatria lá na unidade de emergência, 2 consultórios, e a área física foi reformada, é climatizado, a gente tem equipe multiprofissional, a gente tem assistente social, a gente tem apoio da psicologia e da terapia ocupacional. Teoricamente, assim, isso tem a questão de dificuldade de contratação de pessoal, mas a gente consegue ter uma equipe que funciona de uma maneira muito integrada. Nós somos bem integrados com o serviço de emergência como um todo, a conversa com as outras clínicas é muito bem articulada. A gente tem, além de fazer atendimento e as internações, né, nós temos esse papel de regulação das internações. Esse papel foi variando no decorrer das décadas, né, de que teve momentos assim, de que nós éramos os principais triadores para as internações, aí isso foi modificando. Nos últimos anos isso foi recentemente, agora nós fazemos parte da CROSS, que é o Sistema de Regulação de Redes. Nós temos um papel ali dentro da unidade de emergência, nós somos a interconsulta psiquiátrica para todas as outras. Então, além de fazer internação, você tem esse serviço de interconsulta. Nós temos estágio do pessoal de medicina de família e comunidade que passa no serviço regularmente. Eu acho que isso é um papel muito importante, né? A formação de psiquiatria para o não psiquiatra, para quem vai fazer atenção primária e secundária. Eu acho que nós temos é um papel muito importante que a gente tem. E aí nós montamos uma enfermaria no campus em 2000, que é uma enfermaria que nós temos mais 8 leitos na unidade campus, que é uma retaguarda do serviço de psiquiatria da UE. Retaguarda não no sentido, acho que tem um conceito de retaguarda de emergência, que às vezes é paciente assim, crônico, paciente mais... O que a gente chama de retaguarda é retaguarda de leito, é poder escoar e ter a gente tem muito essa meta assim de internação o mais breve possível, né? Até saiu recentemente uma determinação assim, de direito... Organização Nacional para Direitos Humanos, com essa questão de internações breves, internações psiquiátricas só quando realmente necessárias, né? Então, acho que a gente preserva muito essa política, né? Não ficar com um discurso ideológico também de que não é para internar ninguém, tudo assim, interna quem precisa e contar com os serviços da rede, de ser um modelo integrado, articulado. Então, acho que isso é uma coisa importante desse serviço, a gente sempre tentou manter integração com os demais serviços da rede pública, né? De que a gente precisa um dos outros, assim, precisa conversar, precisa ser integrado, né? E um cuidado, uma coisa que eu sempre insisti quando eu montei, é um serviço, eu tenho 2 enfermarias que são geograficamente distintas, né? Acho que no mundo ideal eu queria que essa enfermaria do campus fosse na unidade de emergência mesmo, sabe? No andar de cima ali, como eu vejo outras clínicas, as outras especialidades na UI. Então, um cuidado que eu sempre tomei foi ser a mesma equipe de médico assistente. Acho que o Vinícius lembra que eu azucrinava a vida deles, assim, de que eu queria a mesma equipe nos 2 serviços, assim, né?
E, aliás, uma coisa assim que eu faço desde 93, que eu comecei isso como médica assistente, o João e eu começamos insistindo nisso. Reunião clínica toda semana com a equipe de médicos, assistentes, residentes e alunos. Eu faço isso e eu faço o possível. E assim, eu estou presente nessas reuniões. Assim, de vez em quando eu falo, porque eu tenho uma banca, um congresso, alguma coisa, mas eu faço questão disso, sabe? De me reunir com essa equipe, a equipe se reunir e eu estar junto, assim. Eu acho que isso faz uma diferença brutal para o atendimento. Aí nós montamos ambulatório pós-alta para garantir esse... Né, de que se eu quero internação breve, eu preciso... Muitas vezes eu vou dar alta para o paciente, que ele não está completamente assintomático, então às vezes eu preciso... E aí é a mesma equipe de novo, até que a rede possa absorver esse paciente. A gente tem... O Alcion resiste à minha... Porque a gente tem que abrir mão do paciente, não é? Para ter a... Mas assim, para poder... devolver esse paciente para a rede minimamente estabilizado. E em 2012, nós montamos um ambulatório de primeiro episódio psicótico, muito em função desse estudo epidemiológico que a gente começou a fazer de ver incidência de psicose na região. Primeiro que eu achei que a gente tinha que dar uma contrapartida para os pacientes que estavam participando do estudo, né, de oferecer um serviço. E aí porque eu comecei a ver esse é um movimento mundial, né, de que essa ideia de que a intervenção precoce faz muita diferença no prognóstico. Então, nós começamos esse investimento grande e o Gabriel Elias, que é o médico assistente responsável pelo serviço, e a gente conseguiu... É um serviço que tem funcionado de uma maneira muito peculiar, assim, que a gente está conseguindo... Assim, tem uma demanda grande, e aí tem essa ideia de... A gente não pode ficar com o paciente infinitamente, tem um período de 2 anos que a gente precisa devolver para a rede, e a gente foi atraindo pessoas. Então a gente tem docentes da enfermagem que trabalham com a gente, assim, colaboram na assistência e também tem interesse em pesquisa. Nós temos o pessoal da terapia ocupacional se envolveu, já tivemos docentes da psicologia que... Então, assim, a ideia assim, a gente já faz assim... Eu estou trabalhando com colaboradores, que era um modelo que a gente não tinha muito, né? Que você vê muito São Paulo usar isso. Então, assim, pessoal da educação física, sabe? Então, assim, tá ficando um trabalho... Esse ambulatório tá meio nossa menina dos olhos agora. Tá funcionando super bem, tá bem legal. Você tem essa característica, né, Kitty? Você é muito intensa, né? Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Se você conseguiria... identificar nesse processo a maior alegria? Eu acho que são meus alunos. Assim, sabe? Tipo Vinícius, eu acho que é isso, assim. Foi quem eu ajudei a formar, sabe? Eu acho que é o que mais me... E aí, eu vou te perguntar também sobre a maior dificuldade. Porque o que você está falando, o que você nos descreveu, assim, de uma maneira sucinta e até didática, é de uma complexidade, assim, quase que difícil de abarcar, né? O fato de você estar à frente de um serviço tão crítico para o funcionamento da rede como um todo, né? E os aprimoramentos que você fez no sentido de que isso de fato fosse eficaz. Então, o recebimento na unidade de emergência, a enfermaria de internação breve, o ambulatório pós-alta, para que depois, de fato, a pessoa fosse reintegrada à rede. Qual talvez tenha sido a maior dificuldade? Nossa, talvez nós da psiquiatria e da saúde mental, eu acho que muitas vezes, assim, até acho que pela história da psiquiatria, acho que nós viramos especialidade médica um pouco mais tarde que as outras, sabe? E eu acho que muitas vezes, assim, se encontrava muita resistência, tem um estigma, o preconceito com a doença mental, aquela ideia, né, de que o que a psiquiatria está fazendo no hospital geral, aquele modelo do manicômio e tudo, né? Mas eu acho que nós, psiquiatras, assim... dificultamos um pouco. Eu tava conversando isso quinta-feira na reunião clínica, assim, às vezes a gente, historicamente, nós usamos, muitas vezes, assim, uma linguagem, termos técnicos muito particulares e distantes do modelo médico e que isso nos distanciava muito. Às vezes uma postura
Assim, eu sou detentor eu sou capaz de ler o que acontece com você, às vezes uma postura invasiva, interpretativa. Eu acho que eu tive, no começo, assim, eu falava, olha, eu preciso conversar de médico para médico se eu quero fazer parte de uma estrutura médica de especialidade, assim. Então, tinha essa resistência no começo, assim, uma certa do que seria a psiquiatria, mas eu acho que eu fui conseguindo... A hora que eu assumi essa postura, assim, de ter uma postura mais técnica e médica, assim, é claro que o hospital tem dificuldade de contratação, né? Não é porque eu chego lá e falo, olha, eu quero 5 médicos, por causa que o superintendente vai dizer, nossa, que ideia linda, vou te dar. Não é assim, né? Você tem um trabalho, e tem um trabalho de convencimento, é uma discussão técnica. Então, a experiência que eu tive, assim... Quando eu encontrei dificuldades e resistências, eu busquei ter uma conversa técnica, baseada em número, em fato, em evidência. Isso foi me abrindo portas, né? Eu tive dificuldades, assim, eu acho que também quando eu tive que lidar com questões mais ideológicas, isso que eu tava passionais, assim. E eu acho que isso eu tive... E aí uma coisa que eu falo que os anos me fizeram bem, sabe? A gente envelhecendo é de todo mal, né? Tem coisa que você aprende. Eu acho, aquilo que você falou assim, eu sou intensa, eu sou muito passional. E eu acho que teve vezes, assim, que eu briguei demais, sabe? Que eu fui explosiva demais, que eu fui... Né? Que eu acho que eu fui associada demais, né? Dissociação idioafetiva de vez em quando é bom, né? É adaptativo, é protetivo, né? Então isso, assim, eu acho que teve momentos, assim, que eu me vi em situações dessas brigas ideológicas e eu não ativei meu pré-frontal o suficiente para inibir as estruturas mais primitivas do meu cérebro do ponto de vista evolutivo, sabe? Essa é uma coisa que eu acho que... Aí é uma dificuldade minha, sabe? Era uma falta de habilidade minha que eu acho que com os anos eu melhorei, eu consegui melhorar. Você disse bem, com a argumentação técnica, eu acho que ela funciona se você está lidando com ignorância, com preconceito, ou mesmo com algum tipo de estigma. Mas o diálogo, ele inexiste se você tenta usar argumentos técnicos contra uma ideologia. Quer dizer, eu vivenciei isso muitas e muitas vezes. Parecia que estava falando com as melhores evidências, mas falando com uma porta, assim. As pessoas cegas, surdas, completamente... Então, eu não sei se você, mesmo que tivesse tido mais controle, teria tido resultados melhores nesse embate técnico-ideológico. Posso aproveitar para fazer um comentário? Claro. Tá. Que eu acho que é uma coisa muito importante, Luiz Alberto, que eu bato muito nessa tecla, acho que o Vinícius sabe. Eu não vejo isso em outras especialidades. Eu convivo bastante com outras especialidades médicas, né? Até pela prática profissional, por estar tão dentro. A psiquiatria ainda tem questões muito dogmáticas, né? A saúde mental como um todo. Eu acho que a gente ainda tem relações com conhecimento que são crença, que é fé, né? Que sabe assim, que mistura muito isso na psiquiatria, e que as pessoas não se abrem para essa discussão assim, olha, vamos olhar a evidência, vamos olhar fato, né? E eu tenho uma hipótese. Eu testo, se a minha hipótese não se confirma, eu preciso dizer, errei não, estava enganada a minha hipótese. Ciência é isso, conhecimento é isso. E a psiquiatria tem isso com mais frequência do que você vê em outras áreas, né? Então, aí é isso, assim, não dá pra você vai ficar, fé, crença, você vai ficar batendo boca, aí é vazio, né? Eu entendo... Só para aproveitar, porque acho que é uma tecla que eu tenho procurado. É nosso papel como psiquiatra. Nós precisamos insistir com os colegas, assim. Eu não sei se vai adiantar, porque a crença fortemente arraigada que não cede à argumentação lógica tem outro nome, é outro conceito, mas a gente... Acho que é nosso papel, assim. Ótimo, Kitty. Você entrou no assunto que eu considero até polêmico, né? E são algumas questões que eu quero te fazer a esse respeito. Eu aprendi com você que transtorno esquizoafetivo não existe. Isso é simples assim, né? Mas no processo para entender isso, eu aprendi muito conceito sobre a formulação, a validade, a confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico.
conta aí para o nosso ouvinte, jovem psiquiatra, essa história. Você está vendo a professora italiana, sangue quente, né? A impressão que fica para o aluno é essa, não existe, acabou, né? Ó, a ideia assim, a esquizoafetiva é uma história antiga, porque eu ficava muito angustiada durante a minha residência, porque era um conceito que era muito usado e cada supervisor usava critérios diagnósticos. Era a categoria que eu via mais discordância entre os meus supervisores e mais heterogeneidade no... Então, talvez esse foi o primeiro artigo que eu publiquei na vida, na revista Medicina, em 93, é sobre os critérios diagnósticos de esquizoafetiva. E aí, assim... Aí quando você vai ver os estudos internacionais que vinham a questão da confiabilidade, da validade do diagnóstico de esquizoafetiva, ele era o diagnóstico menos consistente. Era o diagnóstico que você tinha menor concordância entre os observadores, era o diagnóstico que você tinha menor estabilidade do diagnóstico. Mas aí, assim, eu acho que essa coisa assim, as pessoas eram muito... Aí eu acho que eu tinha que fazer um contraponto, porque era uma coisa... As pessoas eram muito convictas, né, de ter, e era um diagnóstico utilizado. Então eu ficava... era uma coisa... E eu tinha uma impressão também, assim, que falava assim, é meio... Eu não preciso pensar muito, entendeu? Eu não tenho que fazer diagnóstico diferencial. Eu falei esquizoafetiva, se falar que... Se depois se confirmar a esquizofrenia... Eu não estava errado, se for para o transtorno de humor não estava errado, aí eu falava, não, tem que pensar, né? Então, assim, era muito por essa questão da questão dos estudos mostrando que a confiabilidade era baixa, a estabilidade era baixa, então eu insistia muito assim, se for para fazer esse diagnóstico, você tem que estar muito certo, porque ele é um diagnóstico de exclusão, né? Porque ele é um diagnóstico frágil, essas coisas assim, de ter... E assim, até que eu acho que eu continuo achando que é um diagnóstico frágil. Talvez eu tenha perdido um pouco a confiança na robustez dos demais diagnósticos, entendeu? Entendi. Entendeu? Talvez seja isso. Eu não sou tão convicta como eu era antes com relação aos outros, entendeu? Interessante. Ô, Kit, e agora me tira uma dúvida que eu nunca tive a chance de te perguntar mesmo assim, porque veja bem, não era só a sua opinião. Né, assim, você esteve bem acompanhada. Tem uma história do Robin Murray. Murray. Né, Que eu adoro. Que daí você conta o que é, qual a frase dele também. E que apoia essa ideia, né, assim, da pouca confiabilidade e talvez validade também desse diagnóstico. Mas o que eu não tive a chance de te perguntar é assim... Estar coordenando um projeto sobre o primeiro episódio psicótico, o STREAM, que é ligado ao EUJ lá, que é um grupo de pesquisadores europeus, principalmente. Mudou de alguma forma a sua visão sobre esse diagnóstico, assim, sobre essas questões? Legal. Só aproveitar esse comentário do Robin Murray, que eu acho que foi em 2004, que eu estava num congresso do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia, e eu fui ver uma palestra do Robin Murray. Eu não sei que idade que ele está agora, mas mais de 70 já faz tempo, né, Luiz? Não é... E ele é Sir, né? Sir Robin Murray, ele é uma referência mundial para a gente na psiquiatria, e ele é muito ativo, muito produtivo, e ele é um dos líderes desse estudo multicêntrico que a gente participa. E eu fui assistir uma aula dele sobre diagnóstico, era para ver o Robin Murray, e no final, a hora que ele falou da esquizoafetiva, ele falou assim, é como se a gente desse um diagnóstico de diabetes reumatoide. Eu ganhei o congresso, né? Eu enlouqueci todo mundo. O Robin Murray fala, então eu estou com... Então, toda vez que eles viram diabetes reumatoide, então, eu gosto muito dessa história. O que essa experiência me deu? Foi muito legal também me aproximar, porque é um grupo, são 16 centros na Europa e nós aqui, a nossa região de Ribeirão Preto. Então, os europeus são um jeito um pouco diferente de pensar diagnóstico do modelo americano, que é o DSM, essa influência toda que a gente tem, né? De ter E aí foi muito interessante, eles acabam tendo... essa ideia de... isso que eu brinquei, eu falei, eu não estou mais tão convencida dessa cisão que nós fizemos, sabe? Do da esquizofrenia e da psicose maníaco-depressiva, do transtorno de humor. E eles tratam isso de uma maneira...
né, é mais permeável, e até a gente teve um estudo que a gente fez de ver os fatores, e fica uma coisa, pensar uma coisa mais transdiagnóstica, assim, que seja. Eu vou te falar o que eu penso, tá? O que eu acho, assim, eu acho que nós avançamos muito no diagnóstico em psiquiatria. O DSM é um marco na nossa vida, fez uma diferença enorme para a nossa prática profissional, né? Nós passamos a falar a mesma língua, nós passamos a concordar, né? Então isso é uma diferença brutal. Tem estudos dos inícios dos anos 70, assim, que você tinha 11 conceitos diferentes para esquizofrenia. Isso é enlouquecedor, ninguém trabalha desse jeito. Então foi muito importante para a gente. E eu acho que nós chegamos num ponto que nós fazemos diagnósticos sindrômicos e que talvez... nós tenhamos entidades, condições sobrepostas que nós ainda não estamos conseguindo separar. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina a gastroenterologia sem exame complementar. Se a gente fizesse diagnóstico gastroenterológico pensando só em queixa, só em sinais e sintomas, só exame, queixa do paciente, exame físico. Se nós não pudermos, né? Pensa, porque é uma inervação, né? É uma área altamente inervada e inespecífica. Imagina se nós... onde nós estaríamos, né? Então, eu acho que na psiquiatria, talvez a gente esteja numa condição assim, que é o que a gente consegue ver por hora, é o melhor que nós temos, mas nós temos... Então, assim, para a prática clínica, é o que a gente tem de melhor, mas a gente precisa... do ponto de vista de pesquisa, procurar outros caminhos. E é nesse sentido, a proposição do Instituto Nacional de Saúde Mental americano, o ARDOC, né, de a gente começar a tentar pensar em diagnóstico a partir de... a gente começar a esquartejar os fenômenos psíquicos, né, as manifestações mentais, e começar desde assim, olha, qual que é o... E aí você vai ver genética, epidemiologia, substrato neurológico, fator ambiental que interfere. Você começar... Talvez a gente tenha que começar a entender os fenômenos assim, dessa maneira mais... secada mesmo, para depois a gente tentar juntar. Nós precisamos entender fisiopatogenia, né? Nós melhoramos muito, mas nós ainda não temos nenhum marcador biológico que tenha o peso que a gente consiga fazer o diagnóstico diferencial. Então, um conceito que eu estou muito animada é um conceito do Jim Van Os, que é um psiquiatra holandês bastante produtivo, assim, que foi ele que propôs, isso tem sido estudado, que é uma coisa diferente de quando a gente fez formação. Talvez eu tenha te ensinado de um outro jeito, que a ideia, assim, a gente sempre tem a ideia, assim, de que psicose, sintoma psicótico é uma coisa... Tem manifestação como ansiedade, que você tem o normal e o patológico, né, que então tem uma distribuição contínua. Outros não teriam essa característica, como sintomas psicóticos. A gente aprendeu, assim, essa coisa qualitativa, né? O Jim Van Os começou a mostrar que não é bem assim. Que você tem uma distribuição na população normal de experiências psicóticas, né? Que você pode ter essa ideia desse contínuo, assim. Então... E que não chega nem a ser o E aí você vai não crescendo, aí você vai ter sintomas subclínicos, sintoma atenuado, até chegar no sintoma propriamente dito. Então esse é um conceito que eu estou animada, né? Que eu estou interessada em estudar, porque aí eu não tenho a questão... Quando você quer estudar psicose, que é sintomas psicóticos, sintomas graves, é um paciente que você precisa intervir rapidamente, que você não pode deixar... Aí você tem a questão de tá doente, tá com transtorno há muito tempo, já está medicado. Experiências psicóticas na comunidade pode ser um caminho para a gente. Porque é um indivíduo, né? Como a gente estudou, Luiz Alberto e eu trabalhamos no doutorado com coisas parecidas, como a gente conseguia lá fazer modelo com voluntário saudável, né? O paciente com pânico não medicado, que a gente tentava conversar com os resultados que eram obtidos em animais, talvez essas experiências tipo psicóticas sejam um caminho, sabe? O pré-clínico que nós tivemos experiência de trabalhar, né? Eu trabalho com voluntários sem um diagnóstico estabelecido, mas que você testa hipóteses específicas, né? Então... Perfeito. O Kitty, outro ponto, eu falei que eu ia para uns polêmicos, assim, é a sua crítica a modelos de psicoterapia e talvez principalmente aos estudos de modelos de psicoterapia. Diga lá, que ideias são essas? Isso quando eu faço críticas com relação
as técnicas, métodos em psicoterapia, outro dia eu fiz uma brincadeira que eu vou repetir, que eu gostei. Eu causo mais comoção do que quando eu contei para uma pessoa que trabalhava comigo no hospital, que era uma evangélica praticante, que eu era uma ateia fervorosa, sabe? É um assunto assim, quando eu falo assim, porque eu acho que nós temos relações dogmáticas com isso, né? Da mesma maneira que nós olhamos criticamente para os ensaios clínicos farmacológicos, né? Sim. Que a gente olha assim, é a indústria farmacêutica que está produzindo, ele fez análise científica apropriada, ele registrou no clinical trials antes de fazer, ele estabeleceu o que era. A gente olha criticamente para os tratamentos. Eu estou propondo o tratamento, eu tenho uma responsabilidade enorme. Da mesma maneira que a gente faz a crítica assim, fala, olha, a mesma medicação me serve para tratar várias doenças mentais. O mesmo transtorno mental é tratado por diferentes classes medicamentosas. Tem alguma coisa errada com o meu conhecimento sobre fisiopatogenia desses transtornos. Eu preciso melhorar. Eu tenho tratamentos muito inespecíficos, né? Então, da mesma maneira que a gente olha criticamente para os tratamentos farmacológicos, a gente precisa pensar na questão das técnicas e métodos de psicoterapia. E o grande problema que eu vejo, assim, é muito difícil você ter um bom grupo de comparação para técnicas de psicoterapia. Você tem um bom placebo, né? Você precisa ser muito cuidadoso e você precisa quebrar muito a sua cabeça, assim, se você quer me mostrar que um determinado tratamento psicoterápico é efetivo, você tem que quebrar muito a sua cabeça e me dar um bom grupo de comparação. Porque a hora que você me dá um estudo em que você pega um grupo de pessoas com diagnóstico específico, faz um sorteio, metade delas vai ser acompanhada por um psicoterapeuta, por uma pessoa genuinamente interessada no outro, querendo ajudar, disponível, que acredita numa técnica, tanto que trabalha com ela. Você vai comparar essas pessoas com um grupo de lista de espera? Isso é um problema metodológico enorme, né? É claro que eu, que estou encontrando semanalmente uma pessoa que está interessada em mim, que quer conversar comigo, vou melhorar. Né? Podia ser um psicólogo, podia ser um padre, podia ser um... A manicure. Esse é um exemplo teu. A manicure é o meu exemplo, você esqueceu. Ele me lembrou aqui agora, né? Eu falo, gente, assim, olha o trabalho que ainda faz o grooming, né? Fica de vocês já viram, eu vou falar as minhas digressões, desculpas, mas animal tem muito isso, né? Que eu não sei, como é que eu traduzo grooming? Eu não sei. São os comportamentos de auto... É catar piolho. Isso aí. Você fica ali um catando o piolho do outro, um cutucando, que isso é um link social muito grande, né? E estabelece as hierarquias, são os apaziguamentos, os acordos sociais, né? E tem um biólogo que fala o grooming humano é fazer unha no cabeleireiro, massagem, entendeu? Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente pensa assim... o encontro de pessoas, ele é promotor de saúde, né? Se eu quero fazer algo que é técnico, vai ter um preço, vai ter um custo, eu tenho uma responsabilidade, é uma questão ética, eu preciso mostrar que isso de fato funciona. Perfeito. Eu falo muito, né? Estamos indo bem, Kit. Agora, Kit, falando especificamente da psiquiatria, o que um jovem médico precisa saber para se tornar psiquiatra? Que conhecimentos, habilidades são essenciais, na sua opinião? Hoje em dia, gostar muito de estudar, né? Porque... Boa, é um bom começo. Eu tenho dito isso. Até uma coisa assim, a formação médica mudou muito, né, Vinícius? Assim, eu falo, é verdade isso, assim, eu falo isso para os residentes. Estou brincando com você, eu falo, assim, eu gosto de dizer assim, professor não ensina, facilita a aprendizagem, né? É uma coisa ativa, né? Eu não quero, esse modelo passivo não é bom, o aluno tem que ter autonomia, né? Eu brinco com os residentes, assim, se eu falo, você me diz uma coisa que eu posso te facilitar a aprendizagem, uma habilidade que eu quero que você desenvolva, que você aprenda a ler criticamente artigo científico, material didático, que você saiba discriminar o que é um dado de fato, é um conhecimento de fato produzido com rigor metodológico de uma coisa que é opinião,
que é especulação, que é dogma, que é fé, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque o avanço do conhecimento é exponencial. Nós nunca vamos... Acabou aquele modelo que você faz uma aula expositiva e aquilo vai valer por alguns anos. Acabou, né? Então, o bom aluno é o aluno que pensa, que... Né, aquela coisa, o aluno traz o paper que você não leu ainda. Esse é o sonho de consumo de professor, né? E nesse sentido, Vinícius, assim, a gente montou um mestrado profissional agora recentemente. Eu nem sei tanto que você... Mas nós montamos um mestrado profissional que é multidisciplinar, que envolve várias especialidades médicas, inclusive a psiquiatria, que é atrelado, vinculado à residência médica. Que é a ideia de capacitar... O mestrado profissional, assim, ele difere, ele tem um embasamento de metodologia científica que a gente vê no acadêmico, mas ele é muito mais voltado para responder questões da prática, da prática clínica, profissional, né? A pergunta vem do mercado, da realidade, do contexto, né? Isso vale... E você devolve, o teu resultado vai modificar a prática. E acho que muitas vezes a gente tem coisas que se misturam e a gente montou um mestrado profissional pensando muito nisso, de colocar no mercado médicos que saibam refletir, que saibam criticar a prática clínica e propor modificações nela, né? Então, que ele tenha esse conhecimento básico de metodologia científica para ler, para perceber o que acontece, buscar na literatura o que tem disponível, fazer proposições, né? Fazer uma modificação efetiva no meio dele, de teu... Você levou adiante que tinha uma coisa que eu me lembro do Cláudio falar. Na época em que nós estávamos lá começando, ele dizia, olha, o professor não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Isso, o que você tem que... Como é que você poderia facilitar esse processo? E mais recentemente a ideia tem a ver com o seguinte, com aulas, com interações. São aqueles momentos em que o jovem em formação, ele entende. Olha, eu entendi, mas ele vai aprender estudando. Não tem outra maneira dele aprender as coisas. Não vai ser só conversando, só escutando de orelhada. Então ele entende algumas coisas, entende um conceito, entende um espírito, entende uma escola, uma filosofia. Mas ele vai aprender sobre aquilo estudando, que é o que você disse. Eu acho que você também tem essa característica. Você é muito precisa e sintética em alguns... Poderíamos ficar aqui falando, mas é estudar. E tem uma pirâmide... De conhecimento, que eu nunca me lembro o nome, eu já vi que já tem mais de um nome, e na verdade essa pirâmide que vai dizendo assim, a chance que você tem de aprender. De assimilação. Não tem evidência para isso. O ano passado, por causa de uma disciplina de pós-graduação, eu fui procurar, não tem evidência, é uma proposição que o senso comum até concorda, mas é aquela, que é uma história assim, uma coisa, que é aquela ideia que a aula expositiva é onde você menos... absorve, menos desenvolve a habilidade que você quer. E aí tem a história assim de demonstrar que faz, relatar o que faz, é o fazer, né? A hora que você faz, e essa hora que você tem que explicar para o outro como faz, dentro desse modelo conceitual teórico, assim, é a hora que... Então, assim, porque você passou por diferentes processos, né? É a ideia, assim, de que a aprendizagem é ativa. Se o aluno não estiver efetivamente envolvido de alguma forma... A chance que ele tem de aprender, de desenvolver a habilidade ou competência que você quer é menor, né? E você tem diferentes estratégias para usar, viu? Acho que não tem um modelo, assim, único. E eu acho que a gente vai aprendendo, né? E até um modelo que a gente não foi... E você vai experimentando, faz... Às vezes uma coisa funciona, não funciona, você vai crescendo nisso, né? É bem legal, é bem... Ok, mais uma vez agradecemos você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, uma entrevista. Você gostaria de fazer algum comentário final, alguma outra fala? Não, eu estou muito grata, foi uma experiência muito legal. O que eu queria comentar, assim, eu acho que vocês dois estão fazendo um trabalho muito importante, né? Acho que essa ideia de divulgação de conhecimento é uma coisa fundamental. Eu acho que nós, universidade, temos que melhorar muito nisso, né? Essa função de divulgação, de atualização, assim. Eu quero parabenizar vocês dois, assim, que eu acho que
É uma Obrigado, contribuição enorme para a psiquiatria, que vocês não esmoreçam. Eu sei que não é fácil, que vocês continuem, que é um trabalho muito legal que vocês fazem. Fácil não é, mas tem sido divertido. Obrigado pela entrevista, viu, Kit? Obrigado, Kit. Até mais. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.